A vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista do carro em que ela estava foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira no centro do Rio de Janeiro. Muito ativa na luta pelos direitos humanos, Marielle voltava para casa quando um carro se aproximou do seu e disparou vários tiros. Segundo as primeiras informações, ela e o motorista morreram na hora e a assessora da vereadora escapou com vida do ataque. Em um comunicado, o governo federal informou que vai acompanhar a investigação. O Partido Socialismo e Liberdade lamentou a morte de sua militante e expressou indignação pelo ocorrido. Nós não temos conhecimento de nenhum tipo de ameaça que ela tenha sofrido e cabe agora à polícia poder entender como é que algo desse tipo acontece sem que nem mesmo uma ameaça tenha se tornado clara e evidente nessa situação. De acordo com o jornal O Globo, Marielle entrou na Câmara Municipal do Rio nas eleições de 2016 como a quinta vereadora mais votada, com 46 mil votos. Nascida e criada no complexo de favelas da Maré, uma das zonas mais violentas do Rio, era graduada em Sociologia e realizou mestrado em Administração Pública na Universidade Federal do Rio. Trabalhou como assessora do deputado do Estado do Rio e ex-candidato a prefeito Marcelo Freixo. Há 2 semanas, assumiu a função de relatora da Comissão da Câmara de Vereadores do Rio, criada para acompanhar a atuação das tropas na intervenção federal na área de segurança. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Finalmente, após 6 anos, o caso Marielle Franco chega ao fim. E, com isso, fica esclarecida a razão do crime e também como e por que a família Bolsonaro e, sobretudo, Jair Bolsonaro participaram de alguma maneira desse crime. Está esclarecido o que faltava no caso Marielle: a participação de Bolsonaro e a razão pela qual ela foi assassinada. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. A pista mais valiosa encontrada pela Polícia Federal no celular de Domingos Brazão. E, na verdade, essa pista mostra uma ligação dele com o setor imobiliário. A grilagem de terras. Marielle Franco se tornou um grande obstáculo para os Brazão. A reportagem aqui fala sobre um print encontrado no celular do assassino, do mandante do assassinato de Marielle. Print encontrado no celular dele, apreendido na operação que prendeu o conselheiro de contas do Tribunal de Contas do Estado, seu irmão, Chiquinho Brazão, e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, em março passado, é tido pela Polícia Federal e pela PGR como a principal evidência de que a motivação dos mandantes do assassinato de Marielle tinha a ver com grilagens de terra. Além da imagem capturada na tela do celular do conselheiro do TCE, um conjunto de escrituras levaram a Polícia Federal a formar a convicção de que os Brazão tinham interesse em área que seria supervalorizada com a lei que eles fizeram passar na Câmara de Vereadores e contra a qual a vereadora do PSOL trabalhou antes de ser morta. A imagem mostra Domingos fotografando uma escritura do imóvel em nome da administradora de imóveis Superplan, em que ele é sócio da mulher Alice Croft. A Superplan é dona, entre outros imóveis, de 2 terrenos com mais de 20 mil metros quadrados na zona oeste do Rio de Janeiro, que seriam supervalorizados com a aprovação da lei que flexibilizava regramentos ambientais, urbanísticos e, na prática, facilitou a regularização de construções ilegais e até mesmo áreas griladas sem edificações. Bom, enfim, o que acontece é que a especulação imobiliária e negócios milionários fizeram com que esse homem pensasse o seguinte: eu vou tirar essa negra do caminho e eu vou ganhar muito dinheiro e ninguém vai me atingir porque eu tenho muitas ligações políticas. Está claro, foi esclarecido que esse era o pensamento dele.
Inclusive, em denúncia, a PGR diz que Marielle se tornou um obstáculo aos irmãos Brazão e agora fica esclarecido que tipo de obstáculo era esse, não é? A PGR diz que a vereadora se tornou um obstáculo e a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos Brazão. Matá-la significava eliminar de vez o obstáculo e ao mesmo tempo dissuadir outros políticos do grupo de oposição a imitar-lhe a postura. Ou seja, ele quis fazer de Marielle um exemplo. Alguns dizem, mas por que matar Marielle ia resolver o problema dele? Ela era uma só, tinha outros. Mas ele queria intimidar. O MPF diz que a atuação de Marielle com Freixo contrariou os Brazão, como você já viu, e a nota divulgada pelo Ministério Público afirma que as políticas habitacionais da ex-vereadora foram de encontro aos anseios da dupla. O Bolsonaro, por sua vez, escondeu o caso de homem detido acusado da morte de Marielle. E é aí que entra o Bolsonaro. Agora está esclarecida a causa de os Brazão terem mandado matar Marielle. Não só porque ela se opunha a uma lei que lhes renderia um lucro milionário na tal Superplan, a empresa imobiliária da família Brazão, como também eles queriam que a morte dela fizesse com que outros pensassem duas vezes antes de desafiá-los. E o pensamento deles foi o seguinte: hoje o Brasil é governado por um cara da minha turma, o Bolsonaro, que escondeu o caso de homem detido acusado da morte de Marielle, e essa é uma das provas de que a razão de Bolsonaro ter feito isso era devido às ligações políticas dele. E o que acontece? Qual é a participação de Bolsonaro no caso Marielle? A participação dele foi simplesmente a seguinte: ele acobertou os Brazão. Então o Bolsonaro está indelevelmente envolvido nesse crime, não por ter mandado matar Marielle, mas por ter trabalhado para acobertar. Vejam essa matéria do jornal Estado de Minas. Bolsonaro escondeu o caso de homem detido acusado da morte de Marielle. Relato do Itamaraty sobre o governo Bolsonaro foi obtido pela agência pública, via Lei de Acesso à Informação, e o governo Lula negou identificar o suspeito. O dia era 23 de julho de 2019, uma terça-feira. Na data, o que seria apenas mais uma família brasileira embarcando rumo às praias de Cancún, no Caribe mexicano, se tornou um incidente diplomático e policial internacional que o governo Bolsonaro conseguiu manter longe dos holofotes. O que aconteceu foi o seguinte: em vez de permitir a entrada da família no país, o sistema migratório mexicano apresentou um alerta internacional a respeito de um homem que fazia parte dela. O motivo é que o homem era acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco, morta em 14 de março do ano anterior no Rio de Janeiro, junto ao Anderson Gomes, o motorista. O alerta na prática gerou um efeito cascata. A acusação de envolvimento no crime levou ao cancelamento do visto de turista do suspeito para os Estados Unidos. Com isso, as autoridades mexicanas impediram que sua viagem no país continuasse. O Itamaraty foi então chamado a intervir e colocou sua estrutura para acompanhar o imbróglio. Porque, na verdade, e ele conseguiu, tá? Para resumir a coisa, na verdade, o Bolsonaro ajudou a acobertar o caso, ele conseguiu manter o caso paralisado. Veja que o caso está esclarecido agora após 6 anos. Em pouco mais de um ano, o governo Lula fez o que o Bolsonaro não fez em 5 anos. E por que aconteceu isso? Porque o Bolsonaro não queria que esse crime fosse esclarecido, porque os Brazão são aliados dele. E sob suspeita de interferência de Bolsonaro, a PF do Rio vai passar a investigar o caso Marielle
e na verdade o Bolsonaro conseguiu impedir, essa matéria de 2020, ele conseguiu impedir até 2023 que a PF entrasse no caso. E o que acontece aqui é o seguinte: o caso Marielle nas mãos de Moraes pode ter um efeito dominó. Os irmãos Domingos Chiquinho Brazão e o delegado Barbosa foram denunciados pelo Ministério Público. A denúncia é encaminhada ao Supremo. Para a PGR, a delação do ex-PM Rony Lessa, apontado como autor dos disparos que mataram a Marielle, revelou a participação dos irmãos Brazão. Além do depoimento de Lessa, dezenas de testemunhas e triangulação de sinais de celular, entre outros elementos, comprovam o envolvimento dos Brazão. Segundo a PGR, a resolução do caso Marielle vai fazer com que uma infinidade de milicianos sejam pegos pela lei. E então está tudo esclarecido. Bolsonaro e Brazões se ligaram pela política e pela geografia, além do jeitinho, a forma de atuar. Então essa é a participação dos Bolsonaro no crime, na morte de Marielle, e o Bolsonaro, evidentemente, cedo ou tarde, vai ter que responder por isso, não é? Ele vai ter que responder sobre as causas de ter postergado o inquérito contra a Marielle, por que em 5 anos, não é? Na verdade, nos 4 anos do mandato dele, nada foi apurado, e por que é que no governo Lula, em cerca de 1 ano, tudo foi apurado tão rapidamente. Empresa do Sul do Espírito Santo é condenada a pagar R$100 mil por tentar obrigar funcionários a votarem no Bolsonaro em 2022. A empresa levou então candidatos para promoção de campanha, além de ter disponibilizado ônibus para que os funcionários fossem a uma manifestação após o resultado das urnas. Uma empresa do setor de rochas ornamentais do Espírito Santo foi condenada a pagar R$100 mil por assédio eleitoral durante as eleições presidenciais de 2022 e depois tentando promover o golpe. O governo Lula estuda complemento aos gaúchos que são beneficiários do Bolsa Família, ou seja, pagar um valor a mais do Bolsa Família exclusivamente para essas pessoas. Por determinação de Lula, a Casa Civil e o Ministério da Fazenda estão estudando esse valor complementar. E o Lula demonstra força em votação de vetos, apesar de reveses pontuais em plenário. O Lula conseguiu, por exemplo, salvar 2 bilhões de reais das emendas que eles tinham garfado. Eles queriam garfar 5 bilhões do orçamento, os parlamentares, e o Lula conseguiu reduzir para 3. Então, diz a matéria aqui que o governo conseguiu ontem dar uma demonstração de força no Congresso, surpreendendo a todo mundo que esperava que o Lula tomasse um baque ontem no Congresso. E o senador Jorge Seife, que está para ser cassado por abuso de gastos, por abuso de poder econômico na campanha eleitoral, graças a doações ilegais do dono das lojas Havan, o famoso velho da Havan, ele volta a pedir desculpas e disse que não imaginava que ia ter show erótico e representação política no show da Madonna, e diz que está sendo cancelado e não para de ir às redes pedir perdão por isso. Foi de novo. Ministro do Esporte quer suspensão temporária de todos os campeonatos de futebol. Até porque os campeonatos de futebol acabam envolvendo de alguma maneira jogadores gaúchos ou até campeonatos dos quais o Rio Grande do Sul faz parte. Então, num momento de comoção como esse, faz sentido. E por fim, voluntários da campanha de Lula atuam no WhatsApp para rebater fake news sobre o Rio Grande do Sul. Ao todo, 13.490 pessoas estão distribuindo em 202 grupos informações para desmentir as notícias falsas, e essa é uma fórmula
que a esquerda já deveria estar usando. É preciso uma união das pessoas decentes, as pessoas de pensamento progressista, e mesmo que não sejam de esquerda, mas que repudiem isso, tem que se juntar, compartilhar, divulgar todas as coisas que forem postadas para desmentir as fake news, porque nesse caso atual, fake news mata. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.